Olá pessoal, nossa última aula, nosso último encontro agora do Sesgran Rio, dicas e questões. Vamos fechar agora esse curso com uma análise breve de algumas coisas, uma análise final das questões, do perfil das provas, aquilo que a gente já vem feito mais ou menos aí ao longo de todo esse tempo, não é verdade? Vimos várias provas, resolvemos mais de 25 provas e claro, você deve ter observado aí um perfil bastante regular. De 2008 para cá, 2008, 2009, 10, 11, né? Em todos esses anos que a gente partiu com uma análise aí, a matéria-prima, nossa prova, aquele velho texto padrão, você observou que as provas da Fundação Sesgran Rio, elas têm uma qualidade bem semelhante, né? São poucos os casos em que você percebe algumas oscilações de conteúdos e a gente vai trazer para vocês agora algumas novidades, claro, novidades não, mas pelo menos uma amarração, eu diria, né? Um fechamento de todo esse trabalho que a gente tem feito, né, em relação a análise das provas. Agora o mais importante é que você veja os comentários finais, a análise desses percentuais aí em relação às questões, os assuntos que mais caem, aqueles assuntos mais recorrentes e a distribuição dos pesos das questões. Eu acho que essa é uma das características mais marcantes da prova da Sesgran Rio, né? Exatamente naquele contexto de analisar o peso e para cada cargo você tem uma oscilação muito grande. Às vezes provas com 30 questões, com 50 questões, 70 questões e você muda quantidade de provas de português, claro, de questões de português, mas mesmo na alteração do número de questões, você também avalia a mudança nos pesos. Há provas em que o conjunto das provas de língua portuguesa tem um peso extremamente pequeno. Você vê um peso de 1 ponto, meio ponto, né? Às vezes geralmente 1 ponto, 1 ponto e meio. E assim, os conhecimentos específicos, 4 pontos, 3 pontos, o salto é muito forte. Mas existem outras avaliações, e você deve ter percebido isso, em que esses números são bem próximos, chegando a valer até mais as questões de língua portuguesa, chegam, né? A valer até mais em termos de pontuação do que muitas questões do conhecimento específico. Já deu uma olhada aí? Pois é. Vamos fazer a análise final, vamos dar uma olhada em algumas coisas que trouxemos para vocês aí? Veja lá, acompanhe. Bom, vamos lá. Análise final. Sesgran Rio, dicas e questões. Conhecendo a prova, o perfil da banca examinadora. Bom, no perfil da banca você percebeu, né? A Sesgran Rio, ela tem uma característica bem forte, centrada em concursos na área de petróleo e gás, muito forte nisso aí. Não impede que ela faça concurso de outras instituições, de outras formas, mas é muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, né? Sobretudo no eixo Rio. Muitas instituições, naturalmente, né? Sesgran Rio, custo menor de aplicação e de realização da prova, mas você já teve concursos grandes aí, nós já citamos vários outros concursos, Funasa, né? IBGE, Banco do Brasil e várias outras provas que o Sesgran Rio, que a Fundação Sesgran Rio trabalhou aí, para que você pudesse observar o mesmo estilo, né? Ou seja, uma diferença pequena em relação ao perfil e ao formato das questões. Uma prova que não dá muito trabalho, uma prova que não é tão difícil, talvez, quanto as outras provas de conhecimento específico, mas a banca não inova tanto, né? No perfil da banca examinadora, aquele velho texto padrão e algumas questões relativas ao texto, mas a banca espera realmente trabalhar um pouco mais na área textual, intelecção, e na parte de questões você vê que a banca está sempre focada um pouco em semântica, né, o sentido de palavras e expressões, e analisando sempre a ideia de que o candidato tem algum conhecimento gramatical mais tradicional. Uma ou outra questão que você observa fugindo um pouco aquele formato tradicionalista, né, da gramática, pelo menos na abordagem gramatical. Na abordagem textual, às vezes você vê na linha 1, linha 2, linha 3, alguns fragmentos, né? O texto é utilizado também como base, como matéria-prima aí para a exploração linguística das coisas aí, né, dos aspectos, mas não é lá tão inovador não, né? Vamos continuar, veja aí, acompanhe. Segundo tópico, perfil das provas, a gente já vai analisar agora um pouco mais em relação a isso, né? Como estudar, assuntos mais recorrentes, pelo menos são 4 tópicos que a gente vai abordar um pouco isso aí, tá certo? Vamos aprofundar um pouco esse segundo tópico aí, né? Perfil das provas, agora na área da distribuição da pontuação. Olha o que nós vimos aí, lembra? Uma das provas da Agência Nacional do Petróleo, que é uma das provas mais comuns, né? ANP, Transpetro, Petrobras, assim, são instituições que recorrem muito a Sesgran Rio nesse contexto aí seletivo, tá? Olha só, um caderno com 70 questões de prova, veja, questões objetivas, né? Um caderno com 70 questões de prova nesse concurso da ANP. Aí você tem, ó, várias disciplinas, pelo menos na área de conhecimentos gerais aqui, ó, né? Gerais 1, Gerais 2 e depois conhecimentos específicos. Pode observar, ó. Língua inglesa, 1 ponto. Às vezes aquelas pessoas que não são tão fortes em inglês, né? 5 questões de língua inglesa, mas você tem
nas 5 questões de português, 1 ponto, mas ó, questões que chegam a valer 2 pontos, 3 pontos, ou seja, para cada uma questão de língua portuguesa acertada, equivale a 3 questões de língua inglesa 2, por exemplo, ou 3 questões de informática, com a mistura delas aqui. Então você começa a perceber que existe uma diferença significativa em termos de pontuação. E é importante, já falamos isso ao longo de todo o curso, sempre resolvendo as provas, e você observou isso, né? Olha só, conhecimentos específicos, ó, a pontuação máxima, as questões mais difíceis e mais bem pontuadas, 4 pontos. E são, ó, 9 questões, 10 questões, né? No caso aí, de 4 pontos. E aqui você tem, ó, questões de 3 pontos. Superior a muitas questões de conhecimentos específicos, ó. Você tem conhecimentos gerais, aqui, ó, né? Nesse contexto aqui, 0,8, 1, 1,2. Enquanto isso, questões de 3 pontos de língua portuguesa. Né? Merece destaque isso aí, tá? Nos conhecimentos específicos, algumas questões de português chegam a valer o mesmo, né? O mesmo que algumas outras questões de conhecimentos específicos e até mais que outras. Então é importante ficar atento a isso aí, né? Mais um exemplo de prova que trouxemos aí, ó. O INEA, o concurso para economista. 50 questões. Agora, claro, mesmo perfil, ó. Você tem questões de 1 ponto a 1,5 ponto em língua portuguesa. A atualidade, você chega a ter o mesmo valor, o mesmo peso em algumas provas, tá vendo aqui, ó? Agora, conhecimentos específicos, questões que chegam a valer 1 ponto, 2 pontos, percebeu? Questões de português com valor muito maior do que as questões, por exemplo, de conhecimentos específicos. Do que boa parte delas, né? Praticamente 20 questões, ó. Então você tem aqui um valor para 5 questões de português, muito próximo ao valor de 10 questões, vamos dizer assim, dessas outras etapas aqui de conhecimentos específicos. Certo? Então tem que tomar muito cuidado nessa coisa aí, observar esse favorecimento que a língua portuguesa dá em relação ao CIS-Gran-Rio, o peso que a banca dá, né? Que a CIS-Gran-Rio dá aí, a Fundação CIS-Gran-Rio vem dando para isso aí. Certo? Vamos lá. Concurso da Casa da Moeda do Brasil, olha só. Mais uma vez, ó. Português 2, você tem uma prova com 30 questões agora, veja a redução, tá? Chegamos à prova de sequência, 50, 70, agora uma prova de 30 questões objetivas. Aí nesse contexto, ó, questões de 2 a 4 pontos, tá aqui. Conhecimentos específicos, 2, 3, 4 e 5. Então nesse contexto aqui, ó, 4 questões vale mais do que um grupo de 1 a 15, de 11 a 15, de 16 a 20, percebeu? E o equivalente é de 21 a 25. Então você tem praticamente aqui 15 questões de prova com pontuação igual ou inferior a 5 questões de prova aqui. Percebeu? E olha que é uma prova de analista, né, de nível superior e tal, Casa da Moeda, é um outro concurso bem diferente aí, bem separado. Mas o limite, né, o valor máximo de uma questão de língua portuguesa na CIS-Gran-Rio, muito próximo a uma questão realmente de conhecimentos específicos, tá? Certo? Vamos lá. Se não me engano, essa é a última aqui. Petrobras, auditor, olha só. Língua portuguesa, olha só, 1 ponto cada uma. Inglês, 1 ponto. Ou conhecimentos específicos, 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto, olha só. Todas as provas de conhecimentos específicos ao concurso de auditor júnior da Petrobras, todas, 1 ponto cada. A mesma pontuação da prova de língua portuguesa. Então veja, acertar uma questão de português equivale a acertar uma questão do grau mais difícil de conhecimentos específicos, seja do bloco 1, do bloco 2 ou do bloco 3. Então onde é que estaria o peso maior? Olha só, 2 questões discursivas, 10 pontos cada uma, diga aí. Então, uma questão discursiva nessa prova da Petrobras, de auditor, uma discursiva só equivale a uma prova inteira de língua portuguesa. Imagine você, né? Então, uma só discursiva no cargo de auditor já equivale a tudo isso aqui. Então, você já tem 20 pontos aqui garantidos só na prova discursiva. Tá vendo aí? Então, muito cuidado com essa história aí, tá certo, gente? Cuidado com a pontuação, a distribuição dos pontos nas provas. Bom, a estrutura avaliativa, você deve saber, já percebeu, as provas são de múltipla escolha, né? ABCDE, sempre conjunto de conhecimentos gerais, geralmente língua portuguesa. Dependendo do órgão, você já viu aí, de 10 questões é o padrão, né? Então, dependendo do órgão que realiza, está aqui, você tem 10 questões, é a média das provas. Fizemos mais de 25 questões, mais de 25 provas, mais de 25 cadernos de prova, desses, praticamente 20 cadernos abordaram questões aí, provas de 10 questões, né? Quase 20. 10 questões de prova. Muito raramente você oscila entre 15 e 20 questões, mas são pouquíssimas provas. Você vê que o formato do CIS-Gran-Rio realmente não atende, não comporta mais de 10 questões, geralmente isso aí. Ok? Às vezes 10, 20, né? Oscila mais entre 10 e 20. Joia. Vamos ver mais alguma coisa aí, mais uma avaliação final. No perfil ainda. A relação entre texto e questões, você já sabe, né?
Geralmente as provas apresentam a característica da macroestrutura das provas. Aí você tem aqui 10 questões e um texto. Esse é o padrão mesmo, esse é o ponto mais importante, é aquela coisa que não, realmente é o ponto-chave, não tem como. Um texto base para toda a prova. Né? A gente sabe que, diferente de ESAF, diferente do CESP, muitas são as variações de gêneros. Né? Você tem uma profusão de gênero extremamente acentuada nessas outras bancas. Agora, a Sesgran Rio parece que não gosta muito dessas coisas. Né? Agora, a FCC segue um pouco esse ritmo também, um texto padrão. E você vai explorar esse texto nos aspectos linguísticos e textuais, né? Nesse aspecto aí, nessas coisas de análise do discurso, semântica, coesão e tal. Mas a Sesgran Rio, a Fundação Sesgran Rio, geralmente ela alivia um pouco nisso. Um texto padrão, letras grandes, tranquilas, confortáveis, né? Diferente aí de um CESP da vida que usa uma fonte 8, né? Para o cara se virar para ler ali, né? A FGV também trabalha com aquela fontezinha meio minúscula aí, né? Para forçar um pouco o candidato, forçar um pouco a barra. E detalhe, nas provas da FGV aí, você percebe que você tem 60 linhas, 80 linhas de texto, 100 linhas de um texto só, né? Então são textos realmente longos, certo? Vamos voltar aí. Olha só, nas provas de 15 questões, a Sesgran Rio mantém o perfil de um texto também, é muito raro, não me recordo de nenhuma prova de 15 questões, por exemplo, com mais de um texto, né? Sempre o mesmo padrão, então ela não varia muito a questão dos textos, né? Ela deixa mais ou menos uma opção básica, mínima em relação a isso. 20 questões, numa prova de 20, de 1 a 2 textos, acredite, né? Você já viu aí pelas provas que você já está colecionando no seu estudo, seguramente você tem, em geral, um texto só como texto base, tá? Raramente 2 textos aí, mas pode ocorrer, texto 1, texto 2, em 2 aspectos diferentes. Mas essa aqui é a média, tá? É a relação texto-questões, relação média de texto e questões no contexto da Sesgran Rio. Joia? Beleza? Vamos lá. Pensei que tinha arrumado isso aí, passei batido. Vamos lá. Perfil das provas. Quais são os gêneros textuais mais recorrentes, mais comuns? Artigos editoriais publicados em periódicos, grande circulação. De novo, né? O mesmo, bem semelhante à FCC, né? Nesse caso aí, né? Então você tem geralmente artigos científicos, muito comum, artigo de opinião, tá? Em jornais de grande circulação ou até mesmo em divulgação científica, né? Universidades, essas coisas é bem comum. E aqui alguns artigos científicos publicados em diversas obras, já vimos aí sobre assuntos de interesse público, e alguns gêneros que raramente aparecem, crônica, poema, até charge também, charge e tirinha, né? Sobretudo a tira, tá? A tira é um gênero aí que aparece também bastante, certo? Mas aparece bastante assim. Entre os esporádicos, são os que realmente marcam presença, tá? Não tem aquela tradição plena, mas segue um pouco isso aí. Vamos lá. Bom, como estudar? Primeiro passo, tá claro, você vai selecionar provas anteriores, você está fazendo o nosso curso, é um primeiro passo interessante. Nós selecionamos mais de 20 provas para você, e você selecionou as provas, em seguida a gente fez uma análise de perfil das questões, né? Como assim? Você checou qual o direcionamento que a banca estava dando do ponto de vista avaliativo. Cada banca tem uma forma de perguntar, de agir, de proceder, de avaliar o candidato. Então você vai se acostumando um pouco com a linguagem. Você percebeu isso, lembra? Então no caso da Sesgran Rio aí, da Fundação Sesgran Rio, você percebeu que sempre tinha aquele mesmo formato, aquela mesma pergunta, a ideia central do texto, o aspecto do texto, o parágrafo tal, a expressão tal significa o quê? Então o valor semântico, a expressão tal pode ser substituída por, reescrevendo-se a frase, a questão da reescritura muito frequente também na Sesgran Rio. Nós analisamos bem forte isso e você tem que direcionar. Tem que focar mesmo isso aí. Vamos lá. Ok. Nas questões de texto é importante se lembrar, né? Sobretudo porque os textos não são complexos, não são complicados mesmo, né? Você faz uma análise letra a letra. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, né? Com plena fundamentação textual. Como assim? Fazer a intelecção de texto, né? Você não deve responder as questões de texto da Sesgran Rio de forma quantitativa. Ah, já fiz 5 textos hoje, 10 textos. Mas responda-os de forma qualitativa. Procure justificar e fundamentar letra por letra. Se a letra A é a resposta certa, beleza? Conferiu o gabarito? Veja B, por que a B não está correta? Procure no texto, cheque a informação e fundamente. Por que a C não está correta? Por que a D não é a correta? Por que a letra E não é a correta? Fundamentando. Sem aquelas respostas meia sola, tá certo? Por que é? Por que foi? Nada a ver. Eita, não. Assim, aquela coisa superficial. Trabalhe letra a letra, sem pressa. Fundamente tudo. Descubra os erros. Veja as incongruências. Veja os inconvenientes. Aí você certamente vai se dar melhor. Vamos seguindo. A revisão gramatical.
fazer de forma direcionada. Não adianta comprar uma gramática, estudar todos os assuntos de gramática primeiro, antes de entrar na prova. Não faça essa bobagem. Por que não? Existem alguns assuntos, né, que na gramática você pode consultar, mas veja só, uma boa gramática é importante? Sim, sem dúvida. É importante, claro, beleza, mas é importante estar em sintonia com as provas, acabamos de dizer isso. Pegue as provas, conheça o perfil das questões, veja a linguagem, veja o direcionamento dos conteúdos, as armadilhas. Isso aqui é importante, gente. Não se esqueça, você tem que fazer isso de todo jeito mesmo, né? Uma boa gramática é um passo, mas assim, não é tudo, tá? Tá, então como estudar? Quais os assuntos mais recorrentes em termos de gramática? Os assuntos mais comuns, né? Em termos de análise de texto, compreensão, a semântica, pelo menos aí, ó. Análise de texto, sempre, compreensão, raramente interpretação. Semântica, cai muito, gente, você viu, né? Sobretudo a ênfase em sinonímia, né? Ou seja, sinônimos de palavras e expressões, muito comum sinônimo. Operadores argumentativos, aqui você inclui as conjunções, os advérbios, sobretudo as conjunções, os conectivos, né? Valor semântico, causa, concessão, consequência, finalidade, oposição, essas coisas, tá? Regência, sobretudo crase, né? Regência é um pouco menos, crase muito comum no Cesgran Rio, muito na Cesgran Rio, tá, ok. Pontuação também, um assunto interessante, coesão, né? A expressão tal se refere, a expressão tal retoma, né? Lembrando, coesão referencial, tá? Concordância verbal é o ponto-chave, mas verbal e às vezes nominal, né? Concordância verbo-nominal. Vamos fazer uma retificação aqui. Concordância verbo-nominal. Vou colocar isso aqui só para você atualizar, tá? Pelo menos aí. Concordância verbo-nominal. Ok? Fica melhor assim. Ou seja, tanto a concordância verbal quanto a nominal são pontos importantes nesse contexto aí. Ok? Verbal e nominal. Eu deixei a verbal aqui, ok, man. Beleza, fera. Vamos tirar esse negócio aqui. Ok, vamos lá. Seguindo, ok, na sequência. Classes gramaticais, um pouco de verbo e um pouco de pronome, né? Às vezes, raramente, você tem um caso aí de substantivos compostos, plural dos substantivos simples, geralmente flexão nominal, né? Flexão de substantivos e flexão de adjetivos. Você viu que a Cesgran Rio, né, também trabalha um pouco isso. Plural dos nomes, palavras compostas, né? Se ligue nessa questão, tá? Flexão nominal, emprego de formas pronominais, sobretudo das formas oblíquas, sobretudo os pronomes oblíquos e da palavra que. A gente viu várias funções do que aí, lembra? Questões com as funções do que. Anote aí, função do que. Principalmente aquela diferença, né? Pronome relativo, conjunção integrante, lembra? Que quando troca por qual, pronome relativo. Quando troca por isso, conjunção integrante, aquela história. Você viu na sequência de provas aí. Vamos avançar. Na parte de verbo, conjugação, né? Sobretudo flexão, né? A grafia correta de verbos, ok? Bom, conhecendo um pouco mais a prova e tem ainda como resolver, esquematizar um roteiro, claro, você tem que pegar as questões, né? Nas provas, aquelas provas que você tem mais facilidade e depois partir para aquelas matérias em que você tem menos facilidade, dosando um pouco isso, ordenando, né? Classificar e ordenar as questões é importante. Você vai resolver, claro, das mais simples às mais complexas. Isso aqui é natural. No caso da Cesgran Rio, né, da Fundação Cesgran Rio, na prova de língua portuguesa, as questões de gramática são geralmente bem diretas, não oferece, você viu aí ao longo do curso, mas não há maiores dificuldades. São questões crase e tal, até de complete ali, espaçozinho em branco, então tem algumas coisas bem light. Então, faça logo essas questões, resolva logo o problema, depois é que você parte aí para a análise das proposições, vai para o texto, organiza, certo? Vamos avançar. Estamos chegando ao final aí. Bom, lembre-se, tudo do que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Conhece essa figura aí? Cara legal, um bom trabalho que ele vem desempenhando aí, né? Roberto Chiniachik. E aí? Chegamos ao final do nosso curso, pois é. Você acredita no seu sonho? Acredita mesmo? Se você acredita no seu sonho, isso é fantástico, isso é muito bom. Porque através dessa crença, dessa forma de você realmente acreditar naquilo que você busca, naquilo que você quer ser, no seu futuro, é isso que faz com que você se mova, é isso que move os homens, a motivação, o ânimo, bom ânimo. Crer, acreditar. Se você não acredita, ninguém mais vai acreditar. Por mais que você escute o estímulo, a força, né, o impulso dos corações amigos que estão ao seu lado aí estudando, trabalhando, é claro que é importante isso, mas você não pode desistir.
Não pode também, às vezes, ficar em casa sempre estudando aquela coisa. Vá para algum lugar, vá para a biblioteca, procura um outro lugar, dê uma variada durante a semana, é importante. Para você não ficar sempre naquele mesmo canto, sempre aquela mesma coisa. Cuidado, gente, para não incorrer em rotina. Não se permita cair na rotina, na mesmice, não faça isso. Uma vez na semana, um grupo de estudo, uma dupla, um trio, alguma coisa, sem vacilar com aquela história daquelas conversas inoportunas. Mude um pouquinho isso aí. Você consegue se disciplinar, alterne o dia da semana, mude as disciplinas, faça um bom horário de estudo. Mas, acima de tudo, acredite no seu potencial. Acredite mesmo. Se você acreditar, seguramente a sua performance vai ser muito melhor e você vai estar muito mais motivado para galgar seguramente aí espaços muito mais promissores, paragens novas que vão fazer com que você se supere cada vez mais. E o que é melhor, fique mais feliz e mais alegre, mais contente, mais resplandecente com as suas conquistas. É isso aí, gente. Ó, o homem está olhando ali, né? Está sempre conosco, está sempre com a gente. Vamos acreditar nisso e, ó, acredite no seu potencial. Vai em frente, vai em frente. A gente está aqui para isso. Tem um time forte aqui no Eu Vou Passar esperando por você. Uma turma toda maravilhosa. Manda brasa. Qualquer coisa escreve para a gente. Já sabe o nosso e-mail, já sabe o nosso site. Estamos às suas ordens. Forte abraço, tudo de bom. Obrigado por tudo. Obrigado por estar com a gente até agora, né? Um ótimo abraço e excelentes provas. Até lá.